Olá, doutora Renata Paraguaçu aqui e a gente vai fazer hoje um vídeo sobre modos de se trabalhar dentro de um consultório odontológico, sozinha ou em equipe. Então, a minha experiência, na verdade, ela começou trabalhando sozinha, né? Eu comecei trabalhando sozinha e depois evolui para equipe. Por isso, hoje eu resolvi fazer esse vídeo falando dessas duas possibilidades, de você ser um dentista dentro do consultório, você e você mesmo, ou você e mais alguns auxiliares. E eu vou deixar depois, para quem inscrever, curtir, compartilhar, eu vou deixar para poder fazer download de um PDF falando das atribuições que esse quadro de funcionários possível de existir deve ter, e se ele não existir, quais essas funções todas você vai ter que abraçar sozinho. Bom, vamos lá. Quando a gente trabalha sozinho, a gente obviamente tem que ser muito mais organizado. Mas muito mesmo. Por quê? Porque, na verdade, você vai ter que dar conta de ter toda a estrutura de atendimento, equipamento, ok, material esterilizado, banheiro limpo, paciente marcado, telefone sendo atendido. Tudo isso vai ter que acontecer com você sozinha dentro do consultório. Eu já passei por isso? Já. É possível? É. E eu acredito que hoje, com a tecnologia, é ainda mais possível do que era 20 anos atrás, quando eu passei por isso sozinho. Inclusive, eu já recebi até proposta, existe empresa que você consegue ter secretária eletrônica remota. É uma central, as ligações que forem para o seu número vão cair lá nessa central e eles vão atender e vão fazer o agendamento para você. Algumas empresas até, inclusive, disponibilizam o softwarezinho de agendamento. É uma coisa que já fica fora, mas aí você vai ter que ter o gasto com essa empresa. E tem algumas que têm os valores acessíveis, outras nem tanto. Vou botar também nesse PDF isso daí, que eu acho que é uma dica bem legal. Por exemplo, hoje a gente já tem aquele robozinho que limpa o chão. Então, por exemplo, se você tá sozinho no consultório, eu acho que é essencial você ter um negócio desse. Por quê? Você vai ficar atendendo e passa vassoura porque não tem jeito. À medida que a paciente entra, sai, você desgasta a resina e mexe com isso, com aquilo, vai acumulando poeira. E se tem uma coisa que tem que estar bem limpa, é um consultório odontológico. É um apetrecho que eu ainda não tenho, mas se eu tivesse sozinha, eu pensaria em ter. Obviamente, se você tá sozinha, ter um sistema de agendamento que seja numa nuvem é muito importante. Por quê? Se você tá fazendo atendimento e você atendeu o paciente, olha, depois eu te mando um WhatsApp e a gente vai fazer o agendamento, você acessa a sua agenda de casa, da viagem, do curso de especialização, de onde você estiver. Depois eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre esses softwares de gestão de agendamento, porque eu acho que esse é um assunto muito vasto, eu não vou poder entrar nele hoje, mas existem vários. Nem todos são 100%, alguns dão muita dor de cabeça, mas hoje, por acaso, eu estou usando um que eu estou gostando bastante. Estou com ele há um ano e está me servindo muito. Se você está partindo para um voo solo, onde você acha que agora você não vai conseguir cumprir com uma folha salarial para ninguém, realmente está muito num começo, entenda que a tecnologia vai ter que ser usada a seu favor. Então, tudo aquilo que você puder incluir de tecnologia no seu dia a dia vai ser muito importante. Trabalhar sozinha exige ainda um outro esforço. Você vai ficar sozinha o dia inteiro, ou sozinho o dia inteiro. Isso às vezes é um pouco monótono. Realmente você não ter uma pessoa para você trocar uma ideia. É solitário. Eu já passei por isso, mas assim, quando a gente tem bons relacionamentos com os clientes, você acaba fazendo uma substituição, trocas de conversas, até os seus pacientes, eles acabam sendo a fonte para você não se sentir tão solitário ao longo de um dia inteiro de trabalho, que também, na verdade, pode ser até um ponto positivo, você se aproxima mais dos seus pacientes. Em relação à metodologia de trabalhar sozinho, você vai ter que estabelecer muito bem as rotinas e as regras. Por exemplo, vai ter que riscar um dia da sua agenda para você cuidar do seu material, porque não vai dar para você ficar atendendo e depois para limpar todo aquele instrumental, aí bota na autoclave e depois você vai atender outro paciente. Não é o ideal. O ideal é que você estabeleça 2, 3 dias de agenda corrente e aí para isso você vai ter que ter uma quantidade de instrumental X e aí você vai ter que fazer uma conta direitinho assim, quantos pacientes eu consigo atender em 3 dias de atendimento. Eu vou atender 10 pacientes por dia, então eu tenho que ter 30 kits no mínimo, né? Porque se de repente se cair alguma coisa no chão ou se de repente aparecer uma emergência, então no mínimo eu tenho que ter 30 kits de bandeja com instrumental para eu atender esse número de pacientes. Por quê? Porque só depois desses 3 dias é que eu vou sentar
e vou fazer todo o processo de desinfecção, esterilização, empacotamento, colocação no autoclave e acondicionamento. Você vai ter que criar rotinas onde você, de repente, vai acabar consumindo um dia, que podia ser um dia útil, seu dia atendimento, fazendo esse tipo de manobra. Mas não tem jeito. Vai acabar incorrendo num risco que é muito comum com dentistas que trabalham sozinhos, são dentistas que não param nunca. Olha, e é muito importante você fazer esse planejamento certinho, porque nos meus primeiros anos de profissão, onde basicamente eu trabalhava sozinha, essa questão do não descansar depois pesou bastante lá na frente. Porque você, num primeiro momento, você é novo, você consegue fazer isso. Mas você tem que entender, então, que você não vai ter férias, você não vai ter feriado, e as coisas vão só se acumular. Então, o ideal é que você realmente, então, estabeleça toda uma rotina, inclusive financeira, para que você, em dado momento, em X mês, você possa, então, fechar o seu consultório, fechar a sua agenda e ter 15 dias que sejam de parada, porque senão você não vai conseguir ter nenhum momento de pausa. Mas quando a gente trabalha sozinho, de qualquer forma, seja lá no passado, seja agora, a gente tem que ter muito mais organização, porque a gente vai ter que ser muito multi para poder dar conta de todas as atribuições que tem que existir dentro de um consultório odontológico.